E o Prota falou que não tem nada a ver, porque a carruagem é apenas um meio de transporte feito de algumas tábuas de madeira, então não haveria nada igual a qual ela pudesse sujar mesmo. De qualquer forma, ele queria perguntar algo a ela, e a pergunta foi a seguinte: todo mundo já era tão pobre. Então como que tem pessoas que conseguem abrir cassinos? E nesse momento nos é explicado que no outono anterior, o grande duque do país inimigo, o de Sorren, atacou a cidade, causando a morte de muitos soldados. E nessa primavera houve uma grande enchente, destruindo grande parte da terra e das colheitas. E por consequência de tudo isso, a vida do cidadão se tornou um inferno, até encontrar uma refeição já tinha se tornado bem problemático. E para saber mais ou menos quanta força de trabalho o Prota tinha, ele precisava dar uma andada na cidade, né? Mas antes disso, ele precisava saber do patrimônio do senhor da cidade, para ver quanto dinheiro dá para investir no desenvolvimento dessa cidade. E o Prota perguntou para Lilian se ela sabia onde ficava a casa dele, porém antes que ela pudesse responder, do nada um cara montado num cavalo começou a correr pela cidade, e antes que ele passasse literalmente por cima do Prota, a empregada foi lá e protegeu ele. E bom, ela estava tão focada em protegê-lo, que ela nem sequer viu que o Prota estava quase dormindo em cima dela. Só que ela não ligou muito para isso, e perguntou para o Prota se ele estava bem. E o Prota agradeceu a Lia, que é o nome da garota, eu acho, da empregada no caso, porque até agora não foi apresentado o nome dela. De qualquer forma, o Prota perguntou para Lilian se ela sabia quem era aquele louco. E Tremula respondeu que aquele Lee era o jovem mestre da família Edwin, e todos os cassinos da cidade de Aisling pertenciam à família dele. E diante disso, o Prota falou que então eles deveriam ser ricos, né? Porque é dono de tudo ali. E quando a Lilian confirmou, o Prota ficou feliz, porque ele estava meio preocupado de não saber onde obter fundos de desenvolvimento. Por isso que a primeira parada dele seria no cassino. E a Lilian, preocupada com o Prota, falou para ele não para lá, né? Porque senão ia perder o dinheiro. Entretanto, o Prota falou igual aqueles caras que sempre perde dinheiro, né? Ó, cassino não pode vencer ele. E diante disso, a Lia começou a se perguntar o quão poderoso era o Prota. Mas bom, um tempo depois ele foi até o cassino, e diante da porta deles, o Prota começou a dizer que ali seria o primeiro passo para o seu grande plano de produção industrializada. E no instante que o Prota cruzou a porta para entrar no cassino, tinha um monte de gente pedindo dinheiro emprestado. Alguns até estavam vencendo nos jogos. E, óbvio, outros estavam perdendo. Mas, internamente, o Prota estava refletindo que, enquanto os cassinos existirem, as pessoas nunca trabalhavam corretamente, já que elas sempre tentariam ganhar dinheiro da maneira mais fácil possível. E nesse instante, a Lia informou o Prota que os soldados já tinham cercado o cassino, então ela perguntava o que eles deveriam fazer. E o Prota apenas respondeu que eles deveriam esperar o peixe grande. Então, o funcionário do cassino se aproximou do Prota, perguntando o que ele gostaria. E o Prota respondeu que se ele só estava ali para brincar um pouco, ele queria algo mais fácil para começar. E assim, um funcionário levou o Prota para um canto, e um outro ofereceu para ele 2 moedas, ou fichas, por conta da casa. E elas seriam para ele tentar a sorte. E, bom, assim que o Prota jogou aquelas moedas, ela deu 2 estrelas, acho que provavelmente é a cara ou a coroa, o funcionário já começou a rir um para o outro. Daí, aquele funcionário que estava na mesa começou a gritar que aquilo ali foi um 4x6, e aquilo ali era muito bom. Porque, aparentemente, segundo o pai dos burros, ele jogou num jogo chamado Sikibo. É um jogo de cassino popular lá no oeste da Ásia, que, dependendo da soma total dos dados, ele seria considerado como pequeno ou grande. E o funcionário, que tinha levado o Prota até ali, comentou que ele quase ganhou. E o Prota, meio indiferente, falou que aquilo ali não era nem um pouco divertido. E assim ele falou para Lee que ele deveria ir embora, já que ele estava com fome. Entretanto, o funcionário rapidamente parou o Prota, falando que ele deveria ir embora depois de pagar o que deve a eles. E o Prota perguntou o quanto que ele deveria. E o funcionário respondeu ao Prota que, como ele tinha dado aquelas 2 fichas emprestadas a ele, ele deveria dar o dinheiro para devolver.
E o Prota perguntou se ele mesmo tinha dito que aquilo ali era por conta da casa. E o funcionário perguntou se o Prota estava brincando, porque nada ali é de graça. E cada moedinha daquela ali valia 100 moedas de ouro, incluindo as taxas de serviços e juros. O Prota estava devendo a ele 250 moedas de ouro. E caso o Prota não tivesse sido suficiente hoje, ele apenas deveria deixar sua empregada ali. E a Lilian rapidamente entrou no meio da conversa, falando que aquele funcionário ali era mentiroso, porque a cada ficha daquela ali valia apenas uma moeda de prata. E ouvindo isso, o funcionário ficou pistola com a Lilian, porque ela estava atrapalhando os planos dele. Entretanto, o Prota teve uma conversinha de leve com ele, ou melhor, não teve conversa, né? Daí o funcionário já foi jogado lá para longe, jogando um monte de ficha para o lado. E o Prota perguntou o que diabo tinha deixado ele falar. Quando aquelas fichas caíram ao chão, o pessoal viciado já foi direto para ela tentar pegar para trocar em dinheiro. E vendo aquela cena, o Prota ficou bem desanimado, porque aquelas pessoas não tinham esperança. Porém, como o Prota tinha causado um grande alvoroço, que nem aquele, o peixe grande que ele estava esperando finalmente tinha aparecido. E era ninguém menos que aquele jovem mestre da família Edwin, que já tinha chegado com seus capangas, mandando eles dar um jeito em todo mundo que estava dando trabalho. E assim os carinhas começaram a bater naqueles que estavam pegando as moedas no chão. Então ele declarou que quem não se comportasse iria sofrer, que nem aqueles. E óbvio que todo mundo já começou a tremer na base. Internamente a Lilian começou a se culpar, porque se não fosse por causa dela, ela nunca teria levado o Prota e a sua empregada até ali, além de que o Prota estava pagando o tratamento da mãe dela. Por isso que ela tinha que dar um jeito de ajudá-lo também. E assim, ainda tremendo, a Lilian deu um passo à frente, declarando que não iria permitir que eles enganassem o seu irmão, que no caso é o Proto, né? Vendo essa declaração, internamente o pessoal já declarou que a Lilian estava morta. E já o jovem mestre da família Edwin perguntou o que diabos ela estava falando. E a Lilian começou a dizer que o cassino deles tinham destruído todas as famílias ali. E por não suportar mais isso, eu não poderia deixar eles intimidarem o Prota e a sua irmã mais velha, que no caso é a empregada. Para quem não lembra, e tava mais na cara que um filho mimado da família Edwin simplesmente ficava bravo e já ia querer partir para a violência. Mas tá na cara que o Prota não ia deixar, né? E olhando para as características dele, o Prota notou que ele era muito ruim e a característica de lealdade estava só em 5, o que mostrava que o jovem mestre ali, que é chamado de Vercelo, poderia fazer uma revolta na sua família a qualquer momento. E o Vercelo perguntou ao Prota se ele também não gostava muito do seu jeito de trabalhar. E o Prota apenas respondeu que somente os fortes podem sobreviver nesse mundo. E quem ganha a luta dá risada no final. E o Vercelo, diante disso, o Prota ainda assim iria contra ele. Ou será que o Prota não conhecia sua família? E o Prota apenas falou que não precisava saber quem ele era. Ele apenas deveria saber de uma única coisa. E no momento em que o Prota bateu palmas, vários e vários soldados invadiram o cassino. E diante disso, o Prota respondeu que agora que ele ganhou a luta, então ele poderia dar a risada final, já que as suas palavras são a lei. E bom, enquanto isso, em outro lugar, um tipo de festa, reunião, estava acontecendo. E no meio dessas pessoas, o senhor da cidade estava. E ouvindo alguma dessas conversas que estava ali no meio, aparentemente os senhores daquela cidade estavam tentando jogar suas filhas para o Prota. Ah, e pelo jeito, parece que o senhor da cidade chamou o Prota para aquele banquete ali. Entretanto, eles deveriam dar um susto no Prota, mas deixando esse daí de lado, ele queria saber aonde o Vercelo foi. Pois se ele estivesse ali, eles poderiam construir um relacionamento com o filho do grande duque, e com isso ele poderia ganhar muitas conexões boas. Uma que não dava para confiar muito no senhor da cidade. E falando no Prota, justamente nesse instante, ele chegou. É um amante de velhote barbudo. Começou a ir para o lado do Prota levando presente, tentando bajulá-lo. E o Prota apenas falou para todos ali que eles deveriam se sentar, já que eles iriam começar. E juntamente com essa ordem do Prota, um pessoal com um tipo de quadro apareceu, e parecia ser tipo uma esquete da cidade,
um projeto, alguma coisa. Assim. É bom, na verdade, a gente tinha esperado o Prota explicar, né, que eu tentei adivinhar. De qualquer forma, aquele ali é um projeto que o Prota tinha desenhado. Da barragem da cidade. E eles precisavam garantir que ela seja viável durante a construção. Entretanto, o velhote barbudo que só pensava em dinheiro, perguntou para que isso ia servir. Será que é? Para pegar peixe, alguma coisa assim? E como se estivesse lendo os pensamentos deles. O Prota falou que iria explicar. Primeiramente, ele deu uma olhada na localização geográfica da cidade de Aisling, e ele lembrou que há uma grande enchente todo ano no rio ao norte da cidade. Então, na verdade, que eles construam uma barragem ali, eles poderiam parar as enchentes durante as estações de chuva e regar as colheitas durante as estações de secas. Internamente, aquele carinha que parece ser o senhor da cidade refletiu que é uma excelente ideia, já que se eles puderem realmente construir a represa, a produção agrícola da cidade de Aisling melhoraria muito. E aquele velhote, né, perguntou ao Prota o que isso tinha a ver com eles. E o Prota foi curto e direto. Ele precisava de dinheiro. Afinal, toda construção precisa de dinheiro, né? O pessoal ali na maior cara de pau declarou que eles eram pobres, então eles não poderiam doer dinheiro. E diante dessa declaração de Prota, aquele carinha barbudo ali refletiu que embora o Prota seja muito inteligente, ele é muito ingênuo. Como raios, o Prota achava que ele iria conseguir tirar dinheiro daqueles sanguessugas ali. E nesse momento, o Prota começou a dizer que eles não eram pobres, além de que ele tem uma boa maneira de ganhar dinheiro. Por exemplo, ele invadiu um cassete nessa tarde e conseguiu pegar deles 50.000 moedas de ouro. Agora para aí. Quantos cassinos existem na cidade de Aisling? E ouvindo isso, o velhote ficou meio chocado. Né? Como assim? Ele invadiu um cassino. Isso mostrava que eles não iam receber a ação nenhuma neste mês. Entretanto, o mais problemático disso é que todos esses cassinos da cidade de Aisling são administrados pelo mestre Adrian, que é aquele carinha barbuda, que eu não sabia o nome até agora. De qualquer forma, pelo jeito, o Prota teria problema com eles. Internamente, o Adrian estava falando que o Prota é muito idiota, porque obviamente ele não ia ser atrasado enquanto toda sua fonte de renda fosse sugada pelo Prota. E assim, o Adrian se aproximou do Prota, declarando que as ações dele violaram as leis da nação de Carol Driel. E assim, aquele pessoal de antes que falava que era pobre começou a dizer ao Prota que ele estava totalmente errado. E basicamente, foi um fogo no palheiro e todo mundo começou a falar a mesma coisa para o Prota. E como eu acabei de falar para vocês, foi fogo no palheiro. Ela acende. Rápido, mas rapidamente apaga. Nisso, o Prota começou a dizer que quando eles falavam que era bom, eles sejam muito bem. Porém, quando o Prota mexe no dinheiro deles, já começam com todo esse chororô. Que bom, se eles ainda não tinham entendido, o Prota sabia sobre o envolvimento deles com os cassinos. E como ele era bem misericordioso, ele iria dar mais uma chance para eles. Ou eles desistiam dessas ideias aí, ou o Prota iria dar um jeitinho bem amigável neles.